das Graças Cardoso dos Santos Tavares, brasileira, separada, estilista, portadora da cédula de identidade número 17.275.161, de São Paulo, inscrita no CPF número 521.447.206.49, portadora do título eleitoral número 74.99.41.10.299, zona 079, seção 045, residente e domiciliada na rua Geraldo Silveira, número 44, apartamento 201, Beira Rio, na cidade de Cataguases, Minas Gerais. Bem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com devido respeito, com fundamento na inteligência do artigo 33, inciso 1º, a linha A da Lei Orgânica Municipal, que dispõe sobre a impossibilidade de vereador firmar ou manter contrato com o município, suas autarquias, sociedade de economia mista, fundações ou empresas concessionárias de serviços públicos municipais, apresentar a presente denúncia contra Aquiles Branco Ribeiro, vereador municipal de Cataguases, Minas Gerais, podendo ser encontrado na sede administrativa da Câmara Municipal de Cataguases, situada na Praça Santa Rita, número 498, Centro, Cataguases, Minas Gerais, por incidir nas infrações político-administrativas abaixo denunciada. Fatos apresentados. Os fatos apresentados mostram que o vereador municipal de Cataguases recebeu a quantia de R$ 6.151 da Prefeitura Municipal de Cataguases, Minas Gerais, como empenho global, datado de 2 de fevereiro de 2013. Tal fato foi veiculado no portal Transparência Internet, onde foi detalhado o empenho número 2486, entidade Prefeitura Municipal de Cataguases, cita o CPF, o CNPJ. Valor empenhado, 6.151. Histórico, projeto Histórias da Rua do Pomba. Tipo de empenho, global. Data de emissão, 2/2/2013. Credor, Aquiles Branco Ribeiro. CPF. Programa de Produção Cultural Local. Grupo de despesas, outras despesas correntes. Pede-se que esta Casa de Leis apure os fatos apresentados, já que deverá ser investigado. Provas. É de conhecimento geral dessa Casa de Leis tal fato, pela simples análise do empenho número 2486, bem como por meio de inúmeras postagens que movimentaram as redes sociais na última sexta-feira, 27 de setembro de 2013, bem como encontra-se no portal Transparência da Prefeitura Municipal de Cataguases. Crime. Recebimento de verbas da Prefeitura Municipal, se beneficiando do fato de ser vereador para publicar obra literária, Histórias da Rua do Pomba. Assim sendo, o empenho 2486 é uma prova consciente da irregularidade cometida pelo vereador Aquiles Branco Ribeiro. Requerimento. Ante ao exposto, requer que as devidas providências sejam tomadas, submetendo o citado vereador a processo de investigação, para que o mesmo venha arcar com as responsabilidades de auferir vantagem, decorrendo de sua condição de vereador. Termos em que pede e aguarda providências. Cataguases, 30 de setembro de 2013. Maria das Graças Cardoso dos Santos Tavares. É só, presidente. Pois bem, mediante essa denúncia que chegou segunda-feira a esta casa, tratando-se de uma denúncia de uma suposta irregularidade político-administrativo, compete exclusivamente ser uma comissão processante e não outra comissão. Está no regimento interno muito claro, né? E é muito claro também, quero dizer para Vossa Excelência, o suposto indiciado na denúncia, que Vossa Excelência, essa casa irá acolher a denúncia e pôr em votação. Se acolhido no plenário, automaticamente já instaura-se a comissão processante, na qual, se for instalada, não vota a pessoa envolvida, por se tratar de um cunho estritamente envolvendo a própria pessoa acusada. Então, é muito claro isso no regimento interno. Não existe outra alternativa. Então, quero conceder ao vereador envolvido na denúncia, né, o tempo necessário que for para Vossa Excelência se manifestar, ou na tribuna, ou
Fique à vontade, Aquiles. Eu não esperava que o meu quinto pronunciamento nesta tribuna da Câmara tivesse que ser para desfazer dúvidas sobre minha honestidade. Estranho também uma denúncia vinda de quem não conhece os fatos que determinaram minha participação na Lei Ascânio Lopes. Mas, mesmo assim, vou explicar todo esse engano que alguém cometeu em relação ao meu procedimento. Sou pessoa do meio literário em Cataguases, como todos sabem. Em agosto de 2012, participei do processo seletivo pela Lei Ascânio Lopes para edição de um livro de minha mãe, intitulado Histórias da Rua do Pomba. Na própria proposta do projeto, eu determinava que a possível renda da venda posterior do exemplar recairia em benefício da Associação dos Diabéticos de Cataguases, como efetivamente aconteceu. Meu projeto foi encaminhado à Secretaria de Cultura em 29 de agosto de 2012 para concorrer. Em setembro, tive o projeto aprovado pela comissão julgadora, portanto, antes até das eleições para vereador. O compromisso da organizadora do evento, a Prefeitura, era de que, ainda em 2012, a verba para a publicação do livro seria posta à disposição dos ganhadores. Isso não aconteceu, independente da minha vontade. A verba havia sido gasta em 2012 em outras despesas administrativas e só foi cumprida a determinação em fevereiro de 2013. Portanto, a organizadora da Lei Ascânio Lopes estava em débito comigo e com todos os outros participantes, e por isso só pude editar o livro após o depósito do valor, cuja primeira parcela se deu em fevereiro de 2013, quando já havia tomado posse como vereador. Posso dizer que preenchi todos os requisitos legais, pois me enquadro na exceção da parte final do artigo 33 da Lei Orgânica do Município, por ter concorrido às cláusulas uniformes. Resumindo, todos os fatos apontados como delituosos aconteceram em 2012, antes da minha eleição para vereador. O depósito da Prefeitura é que ocorreu com atraso de alguns meses, quando deveria ter sido feito antes. Obrigado. Excelência. Só, Aquiles, deseja falar mais alguma coisa espontaneamente? É o suficiente? Pela ordem, presidente. Pela ordem. Com a palavra, Vossa Excelência, vereador Serafim Couto Espíndola. Senhores vereadores, senhores aqui presentes, sinto muita vontade para dizer essas palavras, porque sei o que o vereador Aquiles Branco está passando. Semana passada, estive na mesma situação e posso afirmar a todos vocês, com a convicção de quem milita na advocacia há 30 anos, não existe qualquer ilegalidade no ato. A nossa lei orgânica e o nosso regimento interno é muito claro, claríssimo. O artigo 33 da lei orgânica e o 301 do regimento interno, ele especifica que o vereador não poderá, desde a expedição de diploma, firmar ou manter contrato com a pessoa jurídica de direito público, empresa privada, sociedade de economia mista, empresa concessionária ou permissionária do serviço público municipal. Agora,
vem a situação mais drástica, salvo quando o contrato obedecer à cláusula uniforme. Contrato pode ser escrito ou verbal. Contrato é um compromisso firmado com as partes. E o vereador Aquiles, quando foi contemplado, ele não teve a oportunidade de ditar as normas e as regras de que forma receberia o dinheiro. Por quê? Porque isso já foi estabelecido pela Lei Ascânio Lopes. Isso já era estabelecido. Eu faço de uma maneira muito tranquila, porque dentro da nossa própria legislação estabelece que salvo em condições uniformes. O vereador Aquiles, quando foi contemplado, ele não poderia chegar lá e falar assim, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu não concordo com aquilo outro. Por quê? Porque a condição é imposta pela Lei Ascânio Lopes de cima para baixo. A causa dele, mesmo o contrato sendo verbal, ela é imposta de forma uniforme. Todos que receberam a verba da Lei Ascânio Lopes, o receberam naquela condição. Portanto, Aquiles, de antemão, você já sabe que meu voto é pela não instauração da comissão processante, não instauração da denúncia. Porque entendo que não há nenhum tipo de ilegalidade no seu ato. Conheço o seu caráter, conheço a sua pessoa e posso testemunhar que não há nenhum tipo de ilegalidade. Esses 30 anos de advocacia me credenciam a afirmar que as cláusulas do contrato da Lei Ascânio Lopes são uniformes. Pela ordem, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência, vereador José Augusto Guerreiro de Tonelli. Eu tenho a certeza absoluta disso, meu nobre par Aquiles Branco. Não tenho a menor dúvida acerca da honestidade do Aquiles Branco. Eu não tenho o menor prurido em dizer de que é mesmo assim, mas a Comissão de Constituição e Justiça também tem a mesma atribuição pelo regimento interno de receber reclamações e representações e petições acerca de membros dessa casa. Está no artigo do regimento interno que está na minha frente aberto aqui. E essas peças deveriam ser encaminhadas para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Desculpe, Fernando, mas é assim que eu entendo, interpretando o regimento interno. E a gente, muito mais do que analisar a letra fria do regimento, da lei orgânica e dos outros dispositivos, até falar bonito, dos outros diplomas legais, deveríamos peneirar, assuntar, analisar essas proposições e, assim como estão sendo feitas com as outras proposições, por que não? Também isso é iniciativa popular, essa é a iniciativa popular, a gente acercar de tudo primeiro, antes de trazer desgastes para o plenário. Eu falei há muito tempo atrás com Aquiles, da entrada da Câmara, de que a gente tinha que reunir, a gente tinha que conversar, a gente tinha que ir para aquela sala, a gente tinha que construir, tecer relacionamentos, para que ficasse até, por que não, entre aspas, prazeroso a gente conviver aqui na Câmara. Hoje o que a gente vê é uma nevralgia, é como um dente exposto o tempo todo. Um dá um choque no outro. O que a gente está percebendo aqui é que a falta de confiança, ou até desconfiança, não deixa a gente tecer relacionamentos, não deixa a gente construir uma Câmara melhor,
e a Câmara estando melhor, construir um legislativo melhor, e o legislativo estando melhor, congraçar com o executivo e fazer uma administração conjunta muito maior. Tive a oportunidade de falar isso no Souza Mendonça hoje. Por que não formarmos comissões com um propósito único de aplainar as nossas diferenças, consertar o que for possível consertar, até que vem do executivo para cá, está vendo? Nós estamos consertando, sem exceção, todos os projetos do executivo, e depois se caminhar junto. Muito melhor. Quem pode, de sã consciência, falar com Aquiles Branco, não é um intelectual? Quem pode falar de sã consciência de que o Aquiles Branco não é uma pessoa honesta? Você precisa de R$6.000, Aquiles. O nosso salário é R$6.250 por mês. Não é pelo salário, não é por outra coisa, senão a vontade de acertarmos é que estamos aqui. Precisamos de uma vez por todas nos desnudarmos das antipatias. Nós precisamos de uma vez por todas nos reunirmos no poder legislativo e não em parcelas, facetas do legislativo. Está sendo muito penoso, pelo menos para mim, exercer o cargo de vereador. Todo dia uma comissão, todo dia uma denúncia, todo dia um querendo furar o olho do outro, eu querendo furar o olho do outro. Até quando? Até o fim do nosso mandato? Nós já participamos de outros mandatos, eu, Amaral, Beleza, Miguel Ângelo. Nunca foi assim. Ratinho, desculpe. Nunca foi assim. Por que está sendo assim? Está aí o projeto do Executivo, nós vamos aprovar hoje, votar hoje, analisar hoje. Vamos construir um projeto melhor. Vamos, sem vaidades, sem veleidades também, melhorar o que nós pudermos melhorar. Aqui, você tem a certeza absoluta, não é por hipocrisia, não. Eu tenho a certeza de sua honestidade, eu tenho a certeza de que isso é uma cláusula geral que está sendo colocada no 301, inciso 1. Eu tenho a certeza absoluta de que nós perderíamos se não tivesse seu livro. Nós temos a certeza absoluta de que o município perderia se não tivesse o sábio do Serafim, porque nós íamos ter que comprar longe. Não é o preço do sábio, mas é o preço do carreto, do frete. O Serafim é um homem que tem não sei quantos anos de advocacia. Não ia, eu acho, que não ia fazer coisa errada e nem ia levar o Cezinha para o buraco. O Cilei fez um curso de especialização comigo durante 3 anos. Não é possível que o Cilei ia consentir um contrato errado. Eu ia, sinceramente, passar a fazer outro juiz do Cilei. Depois de vê-lo estudar um tanto. Então, tem coisas difíceis? Para a sessão, vamos parar, vamos propor o Fernando, parar a sessão por 2 minutos, vamos ali aplainar as diferenças, os 2 minutos lá vai economizar 2 horas de discussão aqui, de debate aqui, de exposição aqui. Não vamos ficar preocupado com mídia social, não, gente. Nós temos que ter preocupação com os nossos princípios, com aquilo que o Aquiles falou aqui, ó, no discurso dele, dias atrás aí. As discordâncias podem ser resolvidas. Haverá um dia que todos nós seremos lembrados pelo que nós fizemos, pelo que nós estamos fazendo. Desculpe se eu fugir do mérito, Fernando. Mas não precisa ser formada a comissão. Essa proposição é o 262 do regimento interno, pode ser analisado pela mesa, mas pode ser analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Pode ser levada para a gente. Petições, reclamações, está no capítulo 3, das petições, reclamações e representações, inciso 3, as peças que se refere o capítulo desse artigo, imputado a membros da Câmara, serão recebidos e examinados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Eu não sinto a vontade em votar essas coisas todas. A gente vota, porque também nós temos o nosso viés ideológico. É claro que nós temos. Nós somos partidos
Mas esses partidos têm que juntar para formar um. Eu sou do PV, o Maurício do PT, o Serafim, beleza. Cada um aqui representa as suas ideologias, seus partidos, mas todos nós representamos o legislativo. E quando uma peça do legislativo está doente, é como uma célula do corpo humano. Todo o corpo humano se estiola. Todo o corpo humano sente. Tudo fica doente. Se a ponta do dedo seu está doendo, todo o seu corpo se une para combater e virar e formar anticorpo lá para a ponta do dedo. É isso que nós precisamos fazer. Não é estado de espírito, de corpo, nem máfia, não. É racionalidade, economia de propósitos e congraçamento de forças para o objetivo comum, que é o executivo. Executivo no sentido de execução de projetos e de obras, aqui projetos, lá obras. Entendeu, Amaral? Então, eu, mais uma vez, se tiver essa comissão, vou votar contra. Vou votar contra com a consciência tranquila, sem me preocupar de que as redes sociais vão falar isso ou aquilo de mim. Porque eu não me importo com as redes sociais e nem me importo nem com a próxima eleição, porque eu exerço o meu cargo como se fosse o único. E espero que seja o único. Porque assim eu vou trabalhar melhor só nesse mandato. Sem querer olhar lá para frente. Sem querer, com esse mandato, pavimentar outro. É esse o mandato que eu tenho que exercer. É esse o mandato que eu, exercendo, acredito piamente na honestidade do Aquiles Branco. Estou contrário à abertura dessa comissão. E espero que outras reclamações que aportem nessa casa seja incitado o 2623 para a comissão analisar, seja de oposição, seja de situação. E espero, disse hoje o Souza Mendonça, que nós possamos realizar uma coisa. Falei isso com o Cezinha, o Marco Aurélio que está ali, e o Marcelo Lopes. E não foi na prefeitura, que eu não fui nenhuma vez no gabinete do Cezinha até o dia de hoje. Verdade ou não mentira, Marco? Nós conversamos em determinado lugar. Por muito tempo, mais de 1 hora. Falei, Cezinha, você precisa fazer uma coalizão. Você precisa congraçar a Câmara. Você precisa unir a Câmara em torno de você. Porque senão está acontecendo aí. Fica todo mundo assim, pululando. Então... Sim, posso dar uma parte? Se nós não harmonizarmos, não vai acontecer nada. É exatamente como se a gente tivesse uma diarreia. É um dando uma noção, outra. Agora, nós temos que mostrar ao Cezinha que nós aqui olhamos na mesma direção para o melhor de Cataguases. Agora, lógico, nós estamos, começa uma discussão de nada. De nada. Eu falei hoje com o Serafim. Hoje eu falei com o Serafim. Quando você for à rádio, pare de falar bobagem. Falei hoje com ele. Quer dizer, então, nós já tomamos essa iniciativa. O Fernando Pacheco já tomou essa iniciativa meses atrás. Nós trouxemos o Cezinha aqui. Por que o Cezinha não faz o mesmo? Leva a gente lá na prefeitura, todos os vereadores, para a gente tomar, desculpe aqui o povo, mas é um café simples. Porque se não tiver, vamos fazer uma vaquinha. Não precisa a prefeitura pagar, não. A gente cotizar e pagar um café com o Cezinha, como foi feito aqui na Câmara. Ninguém pagou aquilo, não. Não é farnel, não é banquete, não. É para conversar. Leva a gente lá em cima, lá no segundo andar da prefeitura e conversa com a gente. Então é isso que eu conclamo, é isso que eu concito. A gente desarmar os espíritos, despir das antipatias e poder caminhar com tranquilidade no dia a dia em benefício do Poder Legislativo, em benefício do Poder Executivo e de mão dadas caminharmos até na Igreja de Santa Rita, fazer um casamento, uma aliança, uma coalizão por Cataguases. Eu sou contra até mesmo a colocação de comissão para votar aqui, incitando
mostrando para o Fernando que o artigo que eu citei ainda há pouco, no inciso 3º, 262, nos dá essa oportunidade de analisar pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Eu já manifesto, como presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que venha a reclamação feita, não sei por quem aí, a lei Ascanio Lopes, basta para mim a lei Ascanio Lopes, porque a lei Ascanio Lopes tem cláusulas gerais nela. Então, com as cláusulas gerais das Ascanio Lopes, já fica resolvido esse problema. Desculpe se eu me alonguei, peço mais uma vez perdão e faço aí as minhas considerações. Vossa Excelência a todos, meus cumprimentos aos meus companheiros de agilidade pelo nosso dia, né, hoje. Eu gostaria de começar a colocar minha posição parafraseando o presidente do meu partido, Vanderlei Teixeira Cardoso. Pequeno, desde que eu conheci ele fala um negócio que de vez em quando vem a calhar. O camarada bota o bode na sala e ele mesmo tira para sair de herói. Entenda como quiser, quem quiser. Eu não acho a posição do Aquiles igual à posição do vereador Serafim. Não acho. Eu tenho muitas dúvidas ainda acerca da questão de se firmar um contrato com a prefeitura para vender um material, um produto, prestar um serviço. Por exemplo, o Serafim até colocou aqui, nas palavras dele, que a gente estava no programa de rádio junto, e o Cirlei, procurador municipal, falou que houve um ato de dispensa de licitação. Ele falou isso mesmo. Eu até falei no ar que eu pegaria a cópia do programa para levar aquilo ao Ministério Público por causa que houve o procurador. Não, houve um processo de dispensa de licitação. Isso, obrigado. Aonde está esse processo? Publicado ele não foi. Essa é uma dúvida. Segundo, essa interpretação de cláusulas uniformes é uma coisa que não está clara para mim. Eu gostaria de estudar melhor e entender melhor. Eu acho natural isso. Terceiro, tem uma outra pergunta que me fizeram e outras coisas que eu vi por aí com fontes seguras, pelo menos para mim seguras, que existiria uma ligação entre o contrato. Não estou acusando o vereador, por favor, só estou suscitando as dúvidas. E o relatório da CPI do Carnaval, por exemplo. Ora, isso pode ser uma denúncia totalmente infundada, como pode não ser. Agora, eu, como vereador, tenho direito a perquirir. Outra pergunta que ficou na minha cabeça, que não foi respondida, é por que a prefeitura não desapropriou a saibreira? Se precisa tanto, vai comprar a saibra por R$48 mil por um período determinado? Por que não? Outra pergunta. O saibro foi entregue? Aonde? Qual a quantidade? Quanto custou direitinho? Vereador, o problema da saibreira... Peraí, vereador, Vossa Excelência... Palavra, Vossa Excelência, vereador Maurício do Vale Rio Puro. Não, eu estou colocando aqui, só para explicar o seguinte. Nós estamos diante de uma situação que ficou cheia de lacuna. E se eu vejo que há um lastro de infração política administrativa, eu tenho o direito e o dever de investigar. Agora, isso não se traduziu numa inimizade entre eu e o vereador Serafim. Se eu estiver errado, você me corrige. Claro que não. Agora, nós estamos falando aqui, a saibreira já foi discutida semana passada. Não, eu sei, eu só estou querendo colocar... Eu acho que Vossa Excelência, há uns tempos atrás, eu estava falando aqui sobre um determinado assunto, Vossa Excelência pediu ao presidente para caçar minha palavra, que eu estava divagando sobre outra... Se eu estiver fazendo uma coisa, o direito está ao alcance do senhor. Então, eu vou voltar para o assunto nuclear. Eu quero dizer que eu acho impossível comparar as situações. Muito embora eu entenda que as duas sejam passíveis de uma comissão para a gente analisar e levantar todos os dados para esclarecer isso à população, esclarecer isso da maneira definitiva. Eu acho isso normal. Querer apurar uma situação não se traduz em criar uma inimizade. Muito pelo contrário. Se tudo que for provado for tranquilo, for lícito, for limpo, lavado estará a honra do vereador. Quando eu fui conversar com Aquiles sobre a situação, explicar a ele minha posição,
ele me deu um gesto de nobreza, de hombridade fantástico. Eu até comentei com alguns que estavam presentes na hora. E falou, meu amigo, mais ou menos assim, né? Faz a sua consciência mandar, que a minha tá tranquila. Isso é show. Isso é show. Em contrapartida, o vereador propôs paz, união, interação. Aqui no plenário, uma baita de uma habilidade. Quando fora do plenário, ele tem outra postura. Quisera eu conseguir fazer isso. Ser um homem aqui dentro, falar do jeito aqui dentro, mas lá fora, fazer o que me for mais conveniente. Que união, amizade, colaboração, eu vejo em alguns. Até no vereador Serafim que a gente tem conversado bastante. Apesar de todos os pesares e todas as discordâncias. Eu vou deixar meu voto para a hora, porque é nominal, mas eu já conversei com aquilo sobre a minha posição. E mantenho a mesma posição de antes. É só, senhor presidente. Muito obrigado a todos. E lá, presidente? A palavra, Vossa Excelência, vereador Michelangelo Melo Correia. Primeiro, uma boa noite aos nobres edis, né, pelo nosso dia. É uma honra, um prazer participar desta casa junto com pessoas tão honrosas, tão boas, né, eu diria. Um abraço especial ao nosso público presente. E eu gostaria de, em relação a Aquiles, eu vou dispensar qualquer tipo de comentário, porque ele sabe da minha relação com ele e eu, sinceramente, me sinto muito à vontade em fazer essa dispensa. Agora, eu queria comungar um pouco com a fala do Titonelli, porque eu acho que contribuiu de sobremaneira para as coisas que estão surgindo aqui. Sabe, Maurício? E com toda a liberdade e com todo o coração, em relação à semana passada ainda, uma fala sua específica me deixou um pouco triste quando Vossa Excelência fez uma alusão que isso aqui estaria igual a Brasília. E teceu suposições. Eu particularmente, eu acho que o plenário não permite suposições. Eu acho que a gente tem que, né? Quando Vossa Excelência fala que se eu estiver vendendo areia, eu quero que seja investigado, essa história toda e tal. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso também. Né? Essa coisa do custo político. Infelizmente, nós estamos aí à mercê de comentários. A gente se propõe isso também. Isso é uma coisa muito natural, né? Nesses 15 anos que eu milito em política na cidade de Cataguases. Mas realmente isso às vezes magoa, deixa a gente um pouco triste e ver isso saindo de dentro do plenário causa isso. Com certeza, não tenho dúvida em relação a isso não. Primeiro, presidente, que eu acho que a gente não pode confundir diálogo com acordo. E pelo pouco que eu conheço esses vereadores aqui, da forma como chegaram aqui, inclusive, eu fico vendo esse rapaz aqui trabalhando. Tenho certeza que o Valmir Linhares, que a esposa, os filhos, né, se privam da presença desse cara em casa. Se privam disso. E eu tenho certeza que isso essa fala reflete com todos vocês aqui, não tenho dúvida. Primeiro, a gente tem que ter isso bem claro. A gente não pode confundir diálogo com acordo. E eu tenho certeza que essa casa aqui nunca fará acordo sobre ilícitos. Isso é uma coisa óbvia. Agora, um outro detalhe também que eu acho que é interessante, nem todos os ilícitos, eles são feitos com dolo. É aí que vem o diálogo, é aí que vem a conversa. É aí que eu acho que cabe a aceitação do artigo 262. Porque eu acho que quando a gente entra com a comissão processante, Maurício, eu acho que a gente já está pré-julgando, com todo respeito à interpretação do procurador, do presidente, enfim, de todo mundo. Então, eu queria externar isso aqui hoje e comungar, né, com os nobres pares, da mesma forma que eu votei na semana passada, a gente está votando hoje da mesma forma. Não é duvidando, não é tentando varrer, não é tentando fazer acordo, essa história toda, porque
Então, é só isso, presidente. Obrigado. Presidente Voado. Com a palavra, Vossa Excelência. Perfeitamente, Márcio. Perfeitamente. Obrigado pela visita. Eu só estou com uma dúvida, vereador. Presidente, de qual partido? Desculpa. PR. Beleza. Um abraço. Obrigado, Marcos. Com a palavra lamentar que o seu quinto pronunciamento tenha sido para falar de um assunto que a gente aqui não tem dúvida nenhuma. Vou me solidarizar a você nesse momento. Mas, infelizmente, a denúncia chegou. Você não é merecedor disso, a sua história não traz isso, mas chegou a denúncia e essa Câmara tem que tomar uma atitude. Gostaria de dizer, Michelangelo, que o diálogo é importante, sim, mas o diálogo tem que ser das duas partes. Não pode ser só uma parte sempre disposta a dialogar. As duas partes têm que estar dispostas a dialogar. Também eu gostaria de ter esse diálogo. Mas, infelizmente, a paz que nós sonhamos, que nós queremos, ela tem que ser construída de todas as partes. Eu chamo de quebra da paz quando alguns vereadores aqui deixaram de ser insultados e ficarem calados, porque eu mesmo só fui ter o respeito quando eu me manifestei e comecei a me manifestar. No princípio, ouvi e esperei essa paz. Eu dei tempo para que essa paz acontecesse. E ela não aconteceu. Foi preciso eu começar a me manifestar, foi preciso eu começar a dar voz aos meus sentimentos, para que, aí sim, na guerra, o respeito viesse a mim. Então, eu estou disposto, sim, a que essa paz aconteça, vou dar a contribuição, desde que eu não passe mais o que passei uma vez aqui, aonde, por ser vereador do partido do PT, acabei causando estranheza em algumas pessoas, porque votei. Como outras pessoas que já tomaram atitudes que não são de acordo com seus partidos, com a ideologia dos seus partidos. Mas eu respeitei. Então, essa paz, ela vai ser construída. Eu estou disposto. Quero essa paz. Mas eu quero ser respeitado aqui dentro. Eu quero que o clima seja esse de hoje. Mas infelizmente não é assim. Infelizmente não é assim que tem acontecido. Ah, querem, vamos conversar, vamos acertar? Vamos. Mas não foi assim no princípio. No princípio tudo era comissão de inquérito, tudo era visto nos bastidores, ameaças sendo faladas entre os dentes, e nós convivemos com isso tudo. A hora que nós resolvemos não conviver mais. Então, eu não quero enganar ninguém. Eu, mais do que nunca, quero a paz. Mas eu quero uma paz que seja verdadeira. Não pode ser aquela paz quando a gente está se defendendo e está incomodando os outros. Então, vereador Aquiles Branco, nós temos que tomar uma atitude aqui que independe de ver ou não a sua honestidade. Isso independe. Eu acho que como a sua consciência está tranquila, suas explicações aqui, até seria desnecessário a formação mesmo de uma comissão processante. Mas eu acho que Vossa Excelência merece que isso seja apurado da melhor maneira possível, para que Vossa Excelência tenha um reencontro com aquilo que alguém quis tirar, com aquilo que alguém quis manchar, e não vai conseguir, porque eu tenho certeza que Vossa Excelência tem todas as respostas, e elas serão dadas. Então, vou deixar para votar na hora também. E tenho certeza que Vossa Excelência vai entender a minha posição. É só, presidente. Presidente. A palavra, Vossa Excelência.